Então, bom dia novamente, oficialmente. Demos os nossos 5 minutinhos. A gente sempre espera, mas a gente precisa começar no horário, porque tem pessoas trabalhando, no horário de almoço, e a gente não pode atrasar. Antes de começar, gostaria de me apresentar, né, para quem não me conhece. Meu nome é Giliane, eu sou nutricionista. Sou fundadora do De Mãe Mãe Pro, em parceria com o Ganepão, está todo o time Ganepão aqui com a gente. Faremos a segunda edição do De Mãe Mãe Pro no dia 11 de abril. Então, enquanto o pessoal vai chegando, antes da gente ir para o conteúdo mesmo, para falar de bem-estar, de Blue Zones e do papel do profissional da saúde dentro desse contexto, queria trazer para vocês informações do De Mãe Mãe e perguntar quem aqui já está inscrito, quem não está, quem está se programando para ir no evento, que já está aí, né? Então, janeiro é o mês internacional do planejamento do ano. Fernanda falou aqui que já está inscrita, Fê? Ainda não? Então vai ser hoje, tá? Então hoje a gente vem aqui já com uma condição. Dani falando que já se inscreveu, muito legal. Quem se inscreve primeiro tem vantagem, tá? Então a gente tem uma premissa muito importante, que quem nos prestigia primeiro sempre vai ter mais vantagem do que quem entra depois. Mesmo que role alguma promoção no segundo momento, ela nunca é mais barata que quem entrou primeiro, né? Então é algo que a gente toma muito cuidado. E, inclusive, hoje aqui já estou trazendo uma condição para quem não se inscreveu. Não vou esperar até o final do conteúdo. Eu sei que às vezes as pessoas precisam sair, então já estou liberando com o cupom de mãemãe.com.br/pro, o cupom Sou VIP 50, exclusivo para a comunidade, para quem está na live, 50% de desconto na inscrição. Vai virar o lote agora em fevereiro. A gente está, acho que, com 300, se o pessoal puder me confirmar, 387, alguma coisa assim. É uma inscrição que cai aí para 100 e alguma coisinha. O pessoal pode confirmar colocando os valores, mas extremamente acessível. E para quem ainda não conhece a programação, eu trouxe aqui uma programação prévia, bem rapidinho para mostrar para vocês. Então, se puder passar, por favor. Nós iniciaremos às 8 da manhã, temos 400 bolsas de press kit, com mais de 20 brindes dentro. Então, tem muita novidade, coisa muito legal, igual a bolsa do ano passado. Quem foi no de manhã ano passado sabe que a gente não economiza em brindes, né? Então, todo mundo que chega ali de manhã já recebe a sua bolsa. Os 400 primeiros inscritos, né, que chegarem ali já terão a sua bolsa. Na sequência, farei a abertura do evento. Depois teremos um primeiro bloco com foco em fertilidade, análise genética e microbiota intestinal, e trazendo duas professoras, né, Ilana e Aluna, que são professoras especialistas que têm conteúdo científico e prática clínica dentro dessa área. No segundo bloco, falaremos de gestação de risco. Então, a Aline David vai falar sobre... A Aline David vai falar sobre o monitoramento e suplementação na gestação de risco. E o doutor Renato, que é ginecologista obstetra, vai falar quem é a gestante de risco e quais os cuidados que a gente tem que ter e como que a gente une, né, a prescrição da Nutri com o do obstetra nesse momento. Depois teremos a Nestlé com uma outra sessão patrocinada. Quarto bloco, falaremos da química do paladar. Então, tudo que envolve o paladar da criança na introdução alimentar, Natália Marques também, uma palestrante especialista e que dá um show quando fala disso. Então, temas quentíssimos. Pode descer, por favor, pode ir um pouquinho mais rápido. Aí, a criança vegana, né? Então, Eric e a Raquel vai falar sobre como se desencoraja, né? Por que se desencoraja uma criança a ser vegana e o veganismo nos primeiros 2 anos de vida, então trazendo questões práticas também desse cenário. Isso vai ser na hora do almoço, então a gente vai ter um lunchbox dentro da sala para o pessoal almoçar e aproveitar o conteúdo. A gente está dentro do shopping Frei Caneca, ali no 6º andar. Quem quiser descer também e aproveitar o shopping, tem toda a estrutura desse espaço. Depois, 6º bloco, teremos toda a abordagem nas dificuldades alimentares, então distúrbios alimentares e dificuldades alimentares. O time do Pense, né? Então, a Gabriela, que é psicóloga, a Karina, que é fono, e a Priscila, que é nutricionista e atende criança nessa área, vai trazer toda expertise prática. E um segundo bloco com a doutora Mônica, que é otorrino e foniatra, e também trabalha na dificuldade alimentar, e a Raquel Ritt, que também é do Pense, vai trazer também muito conteúdo prático para isso. A Fê está falando aqui que ano passado foi show, Fê, esse ano...
A gente quer superar essa expectativa, viu? Mas obrigada aí pelo carinho, pelo feedback. Depois, nós teremos mais um bloco falando de neurociência na educação nutricional. Nesse bloco, a gente vai falar do consultório até a escola, né? Então, qual que é o cenário da nutrição infantil? Enquanto a gente está preocupado com o que tem no armário, tem alguém olhando para a escola? A escola é onde a criança mais fica. Então, a Carolina Simões é nutri-escolar e tem muita experiência nisso. Ela trabalha em mais de 5 colégios aqui em São Paulo. A Juliana Pessim é nutricionista, mas também é mãe, e vai trazer um pouco o olhar da mãe dentro desse cenário, né? As dores que a mãe sente nesse momento e a dificuldade da mulher moderna e super sobrecarregada. A doutora Andréa Laranjeiras, pediatra, vai trazer também o olhar dele. E a Juliana Bonato, que é pioneira nessa área, né? Quem praticamente chegou na nutrição escolar quando só tinha mato, vai trazer também a aplicação da neurociência dentro desse cenário, do consultório e da escola. Depois, a Ariane Yang, a doutora Ariana é especialista em alergias e intolerâncias, assim, maravilhosa. Todos esses professores têm perfil, têm canal, têm conteúdo sendo divulgado em redes sociais, em YouTube, então é possível também já ver quem não conhece o professor, o know-how de cada um, então é um time de peso mesmo, e ela vai trazer também toda a conduta prática desse momento. Depois teremos um talk show, programação robusta, tá? É um dia de conteúdo quase que em uma semana, assim, então tem que ir descansado e preparado. Nesse talk show é suplementação na infância, né? Então falaremos de todas as principais vitaminas e minerais que envolvem a suplementação da criança, probióticos, ômega 3, e aí a gente também traz um time de especialistas para discutir cada um deles, o que tem de evidência, o que a gente faz na prática e como a gente conduz. Bem, trazendo a prática clínica desse cenário. Depois, no final, teremos um monte de brindes que serão sorteados, então cestas de presentes eletrônicos, bolsas, várias coisas que serão sorteadas nesse final. E para quem for mãe e tiver interesse, nós teremos o de mãe para mães, no mesmo dia, à noite, né? É uma outra inscrição, é um outro evento, mas a gente vai trazer 400 mães para dentro do Centro de Convenções Frecaneca, e nós faremos a edição, vocês estão sabendo em primeira mão, do primeiro evento de nutrição e saúde com foco no bem-estar materno. Então, falaremos de burnout materno, falaremos da dificuldade alimentar, né? Então, meu filho não come, o que eu faço? Gestão de tempo, carreira, maternidade, bem-estar. Então, conteúdos aí voltados para a mãe. A gente está num mundo onde a rede social ensina um monte de coisa que não deve. A mãe não sabe quem ela procura, nem todo mundo tem acesso a nós, nutricionistas, lá dentro do consultório. Então, esse evento vem ser pioneiro nesse sentido, para a gente educar também esse público, né, e ter um espaço de conversa para falar de nutrição e saúde. Então, essas são todas as novidades científicas, além de toda exposição, brindes e surpresas que teremos no evento. Então, quem não se inscreveu, aproveita o cupom de hoje, sou o VIP 50, e quem ficar até o final ainda a gente vai ter um sorteio, né? Então, hoje sai uma cortesia daqui também. Agora vamos ao que interessa, bora para a aula, né? Então vamos começar. Falando, o tema de hoje, né, é um tema difícil de falar, porque envolve toda a parte comportamental, né? Eu já fui, no passado, uma nutricionista, deixa eu só voltar aqui, eu não vejo vocês, tá? Então, se alguém puder me ajudar e alguém falar no chat, na hora que eu tô aqui, eu não vejo vocês. Eu já fui, eu tô há 22 anos no mercado, eu já fui uma nutricionista prescritora, basicamente, né? Muito nerd, muito estudiosa, sabia de muita coisa, com vários títulos, e que lidava de forma pragmática, com diagnóstico e conduta. Diagnóstico e conduta. E que, para mim, por muito tempo, foi muito difícil essa conexão humana para entender além do diagnóstico nutricional e como abordar isso, né? Porque a gente não quer entrar no cenário e nem na seara do psicólogo, cada um no seu espaço. Mas a gente precisa entender que nutrição, alimento, é muito mais que nutriente. É cultura, é comportamento, as pessoas comem quando estão felizes, elas comem quando elas estão ansiosas, elas comem para comemorar, elas comem quando estão tristes. Tem um envolvimento e um significado muito além disso. E se a gente não baixa os nossos julgamentos, né, se a gente não satisfaz aquilo que a gente tem dentro da gente, né, a nossa criança interior, se a nossa criança interior não está calminha e a gente está
em dia com o nosso sono, com a nossa alimentação, com a nossa atividade física, se a gente não está inteiro, como que a gente consegue atender uma família? Meu sonho, né, de criança era ser pediatra, né? Eu sempre quis trabalhar com a infância. Quando eu atendi a primeira criança com 19 anos no ambulatório da faculdade e que chegou a avó e a mãe não pôde vir e o pai não veio e a avó não sabia o que fazer e a criança só chorava, eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, que complexo. Não sei se eu consigo. Por quê? Porque eu era pragmática, né? Conduta, prescrição, conduta, prescrição. Tinha muitas variáveis envolvidas naquele momento que eu não dava conta. E dali eu fui para a área hospitalar mesmo, e trabalhei durante muitos anos, durante 14 anos, na prescrição, né? Passando visita e naquele mecanismo ali da nutrição hospitalar. E eu só consegui mudar isso, lógico, buscando formações que me apoiassem nisso, como um MBA em neurociência, fui buscar uma especialização comportamental, mas através do autocuidado. Quando eu olhei para mim, e eu entendi que eu precisava ter dentro de mim para eu conseguir oferecer, foi a virada de chave, né? E o profissional da saúde, por conta da sobrecarga, da quantidade de demandas, é um mercado de trabalho muito difícil, que realmente nos sobrecarrega. Ele, muitas vezes, não consegue fazer isso, e ele entra realmente no piloto automático, e ele não se dá conta da importância desse cenário. Visto que, se eu tivesse colocado que hoje era uma aula de fisiologia e de bioquímica, e eu tivesse explicado o mecanismo do ferro para fazer alguma ação no corpo e o nutriente que você coloca ali para mudar isso, teria 100 pessoas. Mas quando eu falo de comportamento, e eu tenho essa experiência porque eu levo esse conteúdo para dentro do Ganepão, levo para dentro do de Mãe Mãe Pro, eu divido esse conteúdo em redes sociais, nem todo mundo ainda está preparado. E se a gente não estiver preparado para isso, a gente tem uma inteligência artificial hoje que junta informações e mescla essas informações de uma forma muito mais eficiente do que nós. E ela vai só melhorar. A gente não vai conseguir chegar no nível de uma inteligência artificial para fechar um diagnóstico. Mas tem uma coisa que a gente tem que ninguém tem, que é a nossa humanidade, é a nossa capacidade de se conectar com o outro humano. E a gente só se conecta e dá para outro humano aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, falando um pouquinho de profissionais da saúde brasileiros, 86% sofrem com burnout. Olha que números absurdos. 81% sofrem com estresse e 22% com sintomas de depressão. Esse é um dado da Healthcare de 2022, uma publicação internacional mostrando essas informações e como é um cenário preocupante. Como que alguém com burnout, com estresse ou com depressão consegue nutrir o outro? Porque uma pessoa que chega para você, ela chega pedindo ajuda num cenário impossível. Se ela deu 5 pirulitos para a criança, ou se ela deu 20 refrigerantes, se ela deu salgadinho na lancheira todos os dias, tem uma parcela, sim, né, de responsabilidade para cumprir isso, mas existe uma grande parcela de um cenário gigantesco que você precisa entender para conseguir apoiar essa família. Porque se ela chega com esse cenário e você passa um cardápio para ela falando, ele vai comer na hora do almoço, salada, arroz integral, um pão com cream cheese da marca X, e essa criança não come nada disso, nunca vai se atingir. Você vai ter que partir aí de uma prescrição de 20 refrigerantes para 19. E a sua prescrição vai ser essa, 19 refrigerantes a partir de agora. E você vai comemorar esses 19 refrigerantes. Mas para baixar essa guarda, né, para conseguir essa conexão sem julgamento, a gente precisa estar muito bem com a gente mesmo. E por que é tão difícil esse cenário para o profissional da saúde, né? Então, tem todo o nosso histórico, a nossa carga, né, que a gente já traz, cultural, genética e tudo mais, mas a gente também vive o momento do FOMO, né, que é trabalhe enquanto eles dormem. E o que é o FOMO? É a necessidade de estar conectado com tudo e saber de tudo. É tanta informação sendo bombardeada na nossa cabeça o tempo todo que a gente acha que é importante a gente estar por dentro de tudo e saber de tudo. E como que eu não sei de tudo isso daí? Né? Então, você acaba sabendo de tudo e não sabe de nada, né? E uma sobrecarga mental que o nosso cérebro não está preparado. A gente está numa época de um cérebro que ele é um Atari, né? Não sei a idade de vocês, se vocês conhecem o Atari, mas vamos falar lá, o Master System, o Nintendo, lá de 1980,
para uma quantidade de informação que o nosso cérebro não aguenta. Né? Então, aqui a gente tem dados que a internet produziu por minuto no ano de 2022. Esse gráfico já foi atualizado agora, vai ser atualizado agora em 2025, mas aqui já era assustador. Né? Em um minuto, as pessoas produziram 747 mil tweets, 64 mil fotos no Instagram, 5,9 milhões de procuras. Então, imagina, você e hoje, assim, aquela cena do iceberg, que é a pontinha do iceberg para fora, e aquele iceberg todinho para baixo do mar que a gente não vê, esse embaixo do mar é o nosso inconsciente, a nossa pontinha é o nosso consciente. Então, tudo isso, você muitas vezes não está no consciente absorvendo, mas o seu inconsciente que te comanda, ele está pegando todas essas informações e está deixando cada vez mais sobrecarregado. E o que está faltando para mudar isso? Né? Então, a gente está na pandemia do estresse. Estresse não é problema. Não adianta você falar, vou mudar para uma casinha de sapê no alto da montanha, no meio do mato. Muitas vezes não cabe na vida moderna e você é feliz no seu trabalho, você é feliz atuando nesse mercado. Então, o problema não é o estresse, o problema é a falta de recuperação desse estresse. Tem trabalhos que avaliam os picos de estresse e ações que recuperam esse estresse e baixam esse estresse. Então, estresse subiu, o cortisol está lá em cima. Eu preciso de alguma coisa, ó, dopamina para baixar meu cortisol. Cortisol subiu em cima de novo, eu preciso de alguma coisa para baixar minha dopamina, que estimule minha dopamina para eu baixar esse estresse de novo. Quando não nos recuperamos adequadamente do estresse, isso pode levar a problemas de saúde física e mental. A recuperação, por outro lado, ela nos permite crescer e desenvolver nossas habilidades. E ela também nos torna mais resilientes ao estresse, o que significa que estamos mais preparados para lidar com as dificuldades da vida. Que estamos mais preparados para lidar com aquele paciente problemático que trouxe coisas que te sobrecarregou e tudo que você fala ele questiona ou ele fala que ele não vai fazer. Você vai estar calma, porque você vai estar preenchida e você vai, de verdade, conseguir acolher e resolver o problema dessa pessoa. Estresse sem recuperação leva à fragilidade, a colapso e à exaustão. E aqui alguns exemplos, né? Então, o Dr. Ben Shahar é um pesquisador americano da faculdade nos Estados Unidos e ele estuda estresse e felicidade. E aí ele traz, né, em um dos documentos que ele publicou, alguns exemplos de formas de recuperação que são importantes para a gente modular esse estresse da vida moderna, que é impossível não ter. Né? Então, alguns exemplos micro. Ter momentos de intervalos para caminhar. Tomar um café ou simplesmente respirar. Meditação. Refeição com a família. Exercícios aeróbicos. Tipos de recuperação de estresse de médio prazo. Então, ter boas noites de sono ou tirar dias de folga. E macro, né? Então, maiores e que são importantes dentro desse contexto de estresse. Férias de acordo com as suas preferências. Então, aqui alguns exemplos de como você faz gerenciamento desse estresse. Algumas coisas vão ser mais importantes para umas pessoas, outras para outras, mas é importante entender aquilo que é bom para você, para que você esteja inteiro na hora de atender o seu paciente dentro do consultório. E conexão gera mais saúde, que gera resultado. Então, essa é uma publicação de 2023 recente, mostrando a importância do contato social e da conexão dentro desse contexto de saúde. Esse trabalho, né, ele investigou relações entre vínculos sociais, engajamento autorrelatado em comportamentos de saúde, bem como níveis de ansiedade, depressão e bem-estar geral. E o que eles viram? Que vínculos sociais próximos fornecem suporte imediato e tangível. É possível medir isso. Vínculos sociais estendidos oferecem suporte emocional e psicológico mais amplo, contribuindo para um senso de pertencimento e estabilidade. Indivíduos com forte vínculo com múltiplos grupos relataram melhores resultados de saúde mental. O sentimento de pertencimento a vários grupos sociais ajudam a reduzir o estresse. Uma pesquisa conduzida com 765 nutricionistas do universo do Ganepão, né? Então, o Ganepão é uma empresa que existe há 45 anos, nós temos mais de 80 mil profissionais da saúde,
e mais de 50 mil nutricionistas cadastradas, e dessas foram selecionadas aquelas atuantes, e 765 responderam, dizendo que elas não se sentem... primeiro, perguntamos para ela, você sente que seus pacientes demandam sua opinião sobre outros aspectos da vida além da nutrição, como preparo físico, saúde mental, saúde emocional? 98% disseram que sim. E essas pessoas que responderam que sim, né, então a grande maioria, nós perguntamos se elas se sentiam preparadas para falar de bem-estar, de uma maneira geral. E 82% disseram que, de maneira geral, se sentem preparadas, mas uma grande parcela disse que não consegue falar sobre isso. Ainda está naquele exemplo que eu dei para vocês lá do início, daquela nutricionista prescritora, né? Diagnóstico, conduta, sem avaliar uma rotina alimentar. E avaliar uma rotina alimentar envolve todos os aspectos. Quero você dormiu, onde você come, você pede delivery, tem delivery na sua casa, não tem? O que tem no seu armário? O que você faz na hora do seu lazer? O que você consome na hora do seu lazer? Quais são as suas pausas? A gente sabe hoje que emagrecimento está super relacionado, por exemplo, ao sono, né? Então não tem como, as coisas não são mais separadas. Respostas geradas por chatbot, elas foram frequentemente preferidas em comparação a médicos humanos. Né? Então, se a única coisa que nos diferencia da máquina é a nossa capacidade de conexão e a nossa humanidade, tem gente preferindo falar com a máquina do que falar com a gente. Os avaliadores, eles consideraram que as respostas dos chatbots, elas tinham melhor qualidade e mais empatia. É muito comum a gente ter um estigma do nutricionista, né? O nutricionista é aquele que vai falar pode, não pode. Ele vai apontar o dedo para você. E o nutricionista, ele também, você vai falar para ele coisas que você acha que ele quer escutar. Então, você vai falar que você fez tudo maravilhoso. É muito comum no consultório o paciente chegar falando coisas que não são a realidade. Por quê? Porque já existe um pré-julgamento. E esse pré-julgamento começa com a gente. Eu postei uma vez nos stories e fiz isso de propósito. Gosto de trazer alguns assuntos assim para reflexão mesmo. Um pão e uma marca de margarina do lado e uma fatia passado assim. E você posta lá, gente, compartilha esse post, comenta lá, fica os grilinhos gritando. Na hora que eu postei a margarina, 90 directs. Um monte de gente. Margarina, nossa, não come margarina. E se eu olhasse esses directs, uns 30, 40 era de nutricionista. E aí eu falei, ótimo, voltei lá e falei, gente, é isso que eu queria saber de vocês isso. Vocês não comem brigadeiro ou vocês acham que o brigadeiro é feito com manteiga? Eu falei, quando vocês vão na festa, vocês não comem um bolo do aniversário? E quando vocês vão comer bolo caseiro? Falei, não existe vilão e mocinho, né? O que importa é o contexto. Você não sabe se eu como isso a cada 3 meses? Quanto tempo dura? Um pote dura 1 ano. Você não sabe quanto de verdura eu comi, quanto de legume eu comi, quantas horas de sono eu dormi, quanto de recuperação de estresse eu fiz. Vocês estão julgando por um recorte. E se vocês estão julgando, vocês julgam o paciente dentro do consultório de vocês, porque é inconsciente. Os nossos músculos falam na hora que a pessoa está falando. A gente julga o tempo todo e precisa se policiar para não julgar desse jeito. E como que a gente consegue não julgar? Cuidando da gente. Porque sabe aquele ditado, gente feliz não enche o saco? Quanto mais satisfeita e quanto mais feliz a gente estiver, mais preenchida com o bem-estar de saúde mesmo, melhor vai ser nosso atendimento, melhor vai ser nossa conexão humana. 78,6% das avaliações, né, os chatbots, eles superaram os médicos em termos de precisão e empatia. Olha que absurdo. Né? Isso que a gente está falando de chatbot, de inteligência artificial, que ainda está meia boca. Ela não está super calibrada, ela precisa de muito ajuste, mas ela vai avançar. Então, às vezes, falar de autocuidado também, eu aqui nesse lugar falando com vocês, sendo nutricionista, né, em uma abordagem científica, e eu tenho todo um currículo científico e conteúdo científico para abordar, é remar contra a maré. Porque eu também vou ser julgada. Né? Quem não está preparado para ouvir isso vai colocar 1000 julgamentos. Porque é assim que a gente faz, a gente coloca a culpa porque a gente ainda não suporta lidar com aquilo. Né? Na nossa fase, como eu, quando eu fui atender aquela criança, lá há 20 anos atrás, e que eu falei, nossa,
que vó não sabe de nada, nossa, que mãe irresponsável. Eu coloquei a culpa na família inteira e dei um passo para trás. Por quê? Porque eu não tinha maturidade emocional para lidar com aquilo. Eu tinha conteúdo, eu sabia como prescrever, mas era tantas variáveis que para mim era insuportável. Né? Então, estar dentro disso é remar contra a maré. Né? E tem uma frase de um presidente dos Estados Unidos que ele diz assim, né, uma carta dele. Um trecho dessa carta fala que não é o crítico que importa, nem aquele que mostra como o homem forte tropeça, ou onde o realizador das proezas poderia ter feito melhor. Todo o crédito pertence ao homem que está de fato na arena, é quem está se expondo, cuja face está arruinada pela poeira, pelo suor e pelo sangue. Aquele que luta com valentia, aquele que erra e erra com muita coragem. E a Brené Brown pegou esse trecho dessa carta, né? Isso fez muito sentido dentro de todo o contexto que ela traz. Ela é uma escritora americana que fala de fragilidade, e ela fala assim, que com esse texto do presidente, ela aprendeu 3 coisas. Se você vai resolver aparecer e ser visto, só tem uma garantia, você vai ser julgado. Se você está na arena, você vai ser julgado. Eu estar aqui falando de autocuidado para vocês, que é um tema difícil para um nutricionista abordar, né? E ainda uma nutricionista cientista. O meio cientista julga super, né? Ele ainda está naquela nutrição mais pragmática, pautada no diagnóstico e prescrição somente, que é extremamente importante, mas não é só, né? Então, se você está nisso, você vai ser julgado. E não tem o que fazer, você vai ter que suportar esse julgamento, né? Se você estiver comprometido com um propósito na sua vida, isso vai te dar apoio para manter e segurar esse julgamento. E aí você precisa decidir se, de fato, a coragem é um valor que você possui na sua vida, pois o julgamento ele vai ser uma consequência que você não pode evitar. E aí ela fala que dentro dessa filosofia dela, se você não está disposto a se expor, você também não está disposto a se arriscar. E se essa pessoa, né, que está falando de mim, ela não está na arena junto comigo, ela está me julgando, e ela está lá num cenário confortável na arquibancada, né, se ela não quer se expor, ela não quer se arriscar, a opinião dela também não me interessa. Então, esse também é um dos segredos dentro desse contexto de saúde mental nos dias de hoje, é saber o que é importante para você e quais são as opiniões que importam para você. Quando você fala numa rede social, quando você fala numa aula, quando você fala... Tem as pessoas que importam, tem as pessoas para quem você está direcionando esse conteúdo. E vai ter um monte de retardatário. O retardatário, provavelmente, é quem vai te julgar. E você vai ter que deixar para lá e seguir em frente. Porque quem importa, ouviu e seguiu. E aí é uma decisão que dentro desse contexto é importante você tomar. Você vai ficar na arena se arriscando, né, e batalhando por um propósito, ou você vai ficar na arquibancada jogando. Né? O que você vai fazer para melhorar seu ponto de recuperação de estresse e entregar mais para todas as áreas da sua vida? Autocuidado físico é uma das formas de autocuidado. Eu gosto de usar esse nome autocuidado, e eu também sofro preconceito com ele, porque as pessoas remetem autocuidado à beleza, a uma coisa fútil. Mas não, né? Hipócrates já falava, autocuidado é cuidar de si. E cuidar de si é essencial para você conseguir cuidar do outro. E quando a gente fala de nutrição, o autocuidado físico, ele é um autocuidado extremamente presente na nossa prescrição. Mas será que a gente pratica aquilo que a gente prescreve? Como que eu posso falar para o meu paciente que ele tem que fazer atividade física, dormir direito, se não é o que eu faço? E assim, tudo bem, não é todo dia que eu faço. Não é todo dia que eu como só salada. Eu também preciso mostrar essa vulnerabilidade, essa fragilidade, que eu também sou humana, e é o equilíbrio que importa, né? É o equilíbrio que vai fazer sentido e que vai tornar aquilo duradouro. A minha especialidade, né, meu doutorado e meu pós-doutorado é em massa muscular, né? Então, é ferramenta de avaliação nutricional e com foco em massa muscular. Mas até os meus 35 anos, eu tinha ganhado 11 prêmios internacionais, viajei vários lugares do mundo para apresentar esses prêmios, dei mais de 250 aulas sobre isso, e eu defendia a massa muscular, e eu mesma não praticava nenhuma atividade física.
Até que um dia que eu falei, meu Deus, mas que hipocrisia. Na hora que eu trabalhei meu autocuidado, eu estava mais preenchida, eu consegui olhar mais para mim e me defender mesmo, menos, julgando o outro, né? E me defender, e usando a agressão na defesa, eu consegui olhar e falar, meu Deus, hipócrita. Não posso mais falar de massa muscular enquanto eu não mudar isso. E aí eu fui fazer atividade física, e aí isso tornou uma introdução na vida, faz parte, é uma rotina na vida. Porque eu amo? Não. Já são quase 5 anos fazendo atividade física. Ah, depois de 30 dias melhora, depois de um ano melhora, não melhora. Para mim, pelo menos, não. Eu vou porque eu preciso ir. Eu vou porque é importante, porque eu gosto do resultado, mas não porque eu gosto. Então, é importante também olhar para si e entender se o que a gente está fazendo condiz com que, prescrevendo condiz com o que a gente faria. Né? Eu sempre gostei muito de experimentar suplemento de paciente, para me colocar no lugar dele, aquele paciente chorando, tá debilitado, eu estou insistindo para ele tomar o suplemento, mas será que é gostoso? Será que agora é a hora? Será que a gente bater um papo e falar de outras coisas e voltar nisso depois não é o melhor momento? Então, esse preenchimento possibilita a gente enxergar coisas no outro, doar para o outro, coisas que a gente não conseguia, porque a gente estava muito machucado, muito vazio, muito preocupado nessa defesa. Né? E falando de autocuidado físico, e linkando isso às Blue Zones. Né? Então, tem uma série lá no Netflix, para quem não conhece, mas são regiões onde os moradores não só vivem mais, mas eles também fazem isso de maneira ativa e com qualidade. São 23 anos a mais, isso no IBGE de 2022, que nós, brasileiros. E aí eles colocam os motivos, né? Os 8 motivos que fazem eles viverem ativamente melhor e mais que nós, brasileiros. Eles se mantêm em movimento. Então, autocuidado físico, super importante. Eles têm atenção às escolhas alimentares. E é o equilíbrio, a gente não consegue viver plantando batata e comendo a batata plantada. A gente vai precisar conciliar com alguma coisa que está no mercado, com alguma coisa que a gente faz em casa. Tem todo um lance de orçamento, de custo, que tem que ajustar. Ah, se eu não cozinhar com azeite, quer dizer que eu vou morrer? Tá, dentro da sua realidade não dá para comprar um azeite de R$45, e às vezes não dá mesmo, tem grandes famílias que não podem. Vamos por esse caminho. Né? Então, é esse o nosso papel. Acolher com gentileza e prescrever de acordo com essa realidade. E isso, dentro das Blue Zones, eles fazem. Eles respeitam a velhice. Eles mantêm vínculos com familiares e amigos. Eles diminuem o ritmo e evitam estresse. Então, lembra? Cortisol, endorfina. Cortisol, endorfina. Tem ponto de recuperação. Aí, eles estão muito ligados à espiritualidade. E não tem nada a ver com religião, tem a ver com fé. Alguma coisa que faça sentido para você dentro das suas crenças. Eles vivem em comunidade. E eles cultivam o senso de propósito. Né? O propósito e você ter algo em que você acredita e que, ao executar isso reverbera em outras pessoas, faz deles esse aumento também dos 23 anos. E quem escolheu nutrição, nutrir o outro, né, seja aqui, dividindo conteúdo, seja num congresso, seja dentro do consultório, seja dentro do hospital, seja dentro da indústria, faz parte do nosso propósito. Não tem como, quem escolhe nutrição, inconscientemente, você tem esse papel de nutrir o outro. Mas para nutrir o outro, você tem que estar nutrido. Né? Então, se manter em movimento e a atenção às escolhas alimentares cabe muito dentro do nosso contexto de prescrição. Todas as outras coisas são importantes, mas aqui a gente consegue abordar muito bem dentro de uma consulta nutricional. E o autocuidado físico, ele vem aí com uma tríade importante, e que tem a ver com a nossa prescrição também, que é alimentação, exercício e sono. Necessidade fisiológica básica. Eu não consigo falar que eu vou, sei lá, praticar 3 horas de pintura, porque pintura faz muito bem para mim e me faz muito feliz, se eu não tiver com a minha base feita. Eu tenho que estar bem alimentada, meu corpo é o que carrega a minha alma, né? É a minha base nesse mundo, eu preciso nutrir ele da melhor forma, fazer as melhores escolhas dentro do meu contexto. Eu preciso me movimentar, porque massa muscular, a partir dos 40 anos, você perde 10 quilos a cada 10 anos, e não tem jeito. Você vai querer ser um idoso funcional, você vai querer conseguir levantar o braço e pegar algo no armário, ou baixar sem ranger ou sem cair, não conseguir levantar.
Então, precisa fazer exercício de resistência, não tem saída, mas o movimento, para quem ainda não chegou nesse momento, já é um bom começo, né? Em passos pequenos. E o sono, que a gente tem vários estudos mostrando. Perdeu noite de sono, não tem como recuperar. Noite de sono perdida, você perde neurônio e você não recupera. Então, o sono, ele precisa ser de qualidade. Se precisar fazer uma higiene do sono à noite, baixar a tela, baixar a luz, tomar um chazinho de erva, fazer coisas que ajude, é super importante para que você entregue o melhor para o seu paciente. Tem um modelo do Dr. Seligman, que é o PERMA. São emoções positivas, engajamento, relacionamento, significado e realização. É uma construção útil, né, para abordar a melhoria da atividade física, da alimentação e do sono, e que vão impactar no bem-estar físico e no bem-estar mental. Então, esse modelo, né, ele foca no bem-estar e na felicidade sustentável. Cada letra significa uma palavra, né? Então, o P é emoções positivas, que é sentir prazer, alegria e satisfação no dia a dia. Você está fazendo alguma coisa que te deixa feliz. E o que deixa a gente feliz quando a gente está fazendo? Quando a gente coloca um propósito. Eu trabalhei 5 anos num lugar que eu odiava. Para mim, assim, era péssimo. Foi muito ruim. Mas o que eu pensava? Eu preciso atuar nesse momento, porque daqui 5 anos meu sonho está chegando. Então, essa escada é importante. E o que é que eu posso aproveitar aqui, nesse momento? Isso, pronto. Então, é ressignificar isso todos os dias, porque na vida adulta a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que precisa. Nem sempre vai ser um sonho dourado, e a gente vai precisar encontrar essas emoções positivas, independente de onde a gente estiver, seja no trabalho, seja na vida pessoal. O E, né, o engajamento, é estar totalmente imerso e envolvido em atividades que trazem satisfação. Então, tomar o meu café 5 minutinhos em silêncio de manhã é muito importante para mim. Então, são só 5 minutos que eu tenho? Eu vou estar imerso, envolvido, respirando, concentrado nisso. Eu não vou estar no café assistindo, na esteira, colocando vídeo, fazendo reunião, dirigindo. Nosso cérebro não foi feito para isso, ele precisa estar um momento em cada atividade, uma por vez, né? O R é relacionamentos, então manter conexões sociais positivas e significativas. Não é quantidade, mas qualidade. Pessoas importantes na sua volta e que você vai regar essa plantinha, porque ela também rega em você. Significado de propósito, então ter um senso de propósito e significado da vida. Por que estamos aqui, né? Por que eu escolhi nutrição? Por que a nutrição infantil é importante para mim? O que a nutrição infantil impacta no mundo? A gente forma gerações. O que é construído na infância reverbera na vida adulta. A oportunidade que a gente tem de fazer com uma família, com uma criança, é excepcional, é a longo prazo. Quando você faz uma introdução alimentar de 6 meses, muito bem conduzidas, depois você vê essa criança crescendo ali, ó, passando por cada fase da seletividade, mas só por ter tido aquela base, naquele momento de página em branco tão importante, é satisfatório. Né? Então, qual que é o propósito? Qual que é o significado e propósito? E, por fim, realizações, alcançar metas e sentir-se competente. E aqui o segredo é metinhas pequenas para dar satisfação e você evoluir. Hoje eu faço atividade física 5 vezes na semana. Eu comecei há 5 anos atrás, lá em 2020, fazendo 10 minutos por semana. É só o que eu tinha? Só o que eu tinha. E difícil, 10 minutos eu falava, eu não tem como, eu tenho um bebê, não dá, era 1000 desculpas. E eu demorei 3 meses para evoluir para 2 vezes na semana para 10, depois 14. Então, são 5 anos para chegar em 5 vezes. Se você vai começar agora, não dá para ser 3 vezes. Nada na vida, porque o bebê, ele não sai da barriga e sai andando. Ele sai da barriga, aí ele toma leite materno, aí ele come um alimento sólido, aí ele experimenta várias consistências, aí ele engatinha, aí depois ele anda, aí ele fala 3 palavras, daqui a pouco ele fala 20, daqui a pouco ele fala 30. Quem tem 1 milhão, primeiro um dia teve R$1, depois 2. Ninguém tem 1 milhão direto. Então, quando pensar em metas, e esse é o momento de estabelecer metas mínimas, pequenas. O que é possível ser realizável e sustentável, porque fazer uma meta e não cumprir te leva para o lugar de procrastinação, né? Eu coloquei, eu não cumpri, eu sou péssima, eu não faço nada mesmo, e você não faz de novo.
Então, é muito importante também isso dentro do modelo do Dr. Seligman para o bem-estar e felicidade sustentável. O autocuidado, ele não é egoísmo, ele é uma necessidade, ele é extremamente importante para o profissional da saúde. É o tema de abertura do Ganepão, que vai acontecer lá no dia de 11 a 13 de junho. A gente, dentro do De Mãe e Mãe, não vai abordar especificamente esse tema, porque a gente tem um dia para falar muita coisa da nutrição infantil, como vocês viram, mas é um tema também muito frequente lá no meu Instagram, toda hora eu estou trazendo isso de volta, porque é muito importante a gente olhar e se desenvolver em relação à parte comportamental, porque os nossos pacientes precisam disso. Porque ao cuidar de si, você se capacita a cuidar melhor dos outros. É virada de chave, assim. E é um processo longo, né? Se a gente viveu 20, 30, 40 anos de um jeito, é difícil, você não muda do dia para a noite, mas você vai se redescobrir. Você vai abrir caixinhas que ainda você não estava preparado para abrir, e dia a dia você segue nesse fluxo. Muito obrigada. Gostaria de abrir para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. Mas eu acho que era um tema super importante para compartilhar na primeira live do ano, né? É a nossa primeira live do De Mãe Mãe Pro, e essa comunidade, a intenção é que ela cresça, que a gente tenha um espaço realmente de formação e de ajuda para os profissionais que querem atuar na área materno-infantil. Daqui vão vir outros produtos aí mais para frente, a gente vai ter mentoria, depois a gente vai ter pós, a gente vai ter muita coisa aí no nosso futuro. Então, continuem por aqui, fiquem de olho lá na comunidade com as novidades do evento. Obrigada, Maria, obrigada, meninas. Obrigada, super obrigada. Ah, a Paula está por aqui, obrigada, Gislaine, obrigada pelo carinho. A Fê está falando, vou abrir aqui o chat para ver o que o pessoal está falando. A Fê está falando que tantas vezes nós cuidamos dos nossos pacientes, mas acabamos deixando de lado nossa saúde, com certeza. E assim, sabe aquela coisa de pai e mãe? A palavra educa, o exemplo arrasta. A gente sabe quando é de verdade. E quando a gente faz na nossa vida, a gente influencia de verdade, porque as pessoas sabem quando é de verdade. A gente não engana, né? Ou a gente não sustenta esse paciente com a gente. Ele fica, depois ele vai embora, ele vem, né? Então, a Paula vai para a academia hoje, ótimo, muito bom, isso aí. Então, vamos cuidar da gente, para a gente cuidar melhor dos nossos pacientes, para a gente se preparar melhor para atender a infância, que é desafiador, não é fácil, mas a gente consegue, né? Então, é olhar para isso, a Dani falando que gostou, muito legal, obrigada, meninas. Não é fácil ouvir eu falar disso, é difícil conseguir atenção para isso, mas eu falei, se eu conseguir uma andorinha, eu estou feliz, sabe? Não precisa ser 1 milhão, a gente vai de grãozinho em grãozinho até a gente colocar isso para mais pessoas e trabalhar a nutrição gentil, acolhedora, necessária e tão essencial para o nosso futuro. Né? A nossa profissão não vai acabar, não. Se a gente olhar para isso, a nossa profissão ela tem lugar para o resto da vida. E agora eu queria falar do sorteio. Quem ficou até agora, as meninas aí do Ganepão, se puderem me ajudar, por favor. E a Fê perguntou aqui se pode se inscrever para o de mães, pode, tá? Então, vai estar aberto, a gente não abriu inscrição ainda a gente vai colocar link, a gente vai subir programação, a gente estava preparando ainda toda a estrutura, a gente organiza 6 eventos no ano, então é o de Mãe Mãe Pro, o de Mãe Mãe, o VET, o MED, o Ganapão e o Update. Então, é trabalho intenso o ano inteiro, né? Então, o time de mulheres poderosas, né? É todo feminino, o time, ele tá, assim, incansável para a gente conseguir colocar isso no ar em breve, quem sabe fevereiro. Mas quem tiver no de Mãe Mãe para Pro, pode ir no de Mãe Mãe, sim. Fica lá até a noite com a gente quer fazer um brinde de honra no final, vai ser bem legal. Pessoal, vocês estão sorteando? Alguém quer falar alguma coisa? A Pamela já colocou. Aqui. Fernanda Silva de Carvalho Barbosa, parabéns, Fernanda. A Fê, então, ganhou, foi isso? Se você puder colocar, já colocou. Ótimo. Perfeito, então é isso. Alguém quer abrir, falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Não? Tudo bem? Então, voltaremos à nossa rotina. Muito obrigada. Fiquem de olho lá no grupo. A gente vai passar a programação das lives desse ano. Já tem toda a programação aí para o próximo semestre. Quais serão as próximas aulas? Serão convidados bem especiais com temas que vocês pediram. E acompanhem também lá no @ de Mãe Mãe Pro e no @ Ganepão.
Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde.